né, tudo por lá. Deixa aqui. Bom, pessoal, então, boa noite. Gostaria de dar as boas-vindas para vocês, e nós estamos aqui num momento de muita correria, que eu sei, porque quem esteve na CBS Mundial, lá na conferência em Buenos Aires, praticamente chegou agora, né? Com a cara amassada ainda. Tô chegando. Exato, né? Praticamente está chegando agora, e eu sei que nem mala, né? As malas não foram desfeitas, as roupas não foram lavadas, as crianças não conseguiram retornar à vida também. Também não. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Para a gente aqui do SIGFAP é sempre muito gostoso poder compartilhar um pouquinho mais do que toda a associação tem feito. E, obviamente, que uma associação ela é feita de pessoas que vão por aí nos congressos, participam, têm seus contatos, aprendem, ensinam. Então, a gente pensou nesse espaço, mesmo nessa correria, no retorno do congresso, para que a gente pudesse conversar sobre o que aconteceu lá em Buenos Aires. Então, para quem está chegando aqui, para quem não conhece, eu vou estar dando permissão para o pessoal entrar, então eu vou ficar meio que, né? Mas para quem não conhece a CBS, então a CBS Mundial, como a gente fala, é a Associação para a Ciência Comportamental Contextual, e ela foi criada lá em 2005 com a ideia de se dedicar mais na transformação da relação com o sofrimento humano e o bem-estar humano, tentando olhar para esses dois pontos, para que a gente conseguisse, né, melhorar, então, o bem-estar humano, por meio de pesquisas, por meio da prática clínica, por meio de práticas fundamentadas nas ciências comportamentais contextuais. Espera só um pouquinho que eu estou distraída aqui, dando permissão para o pessoal entrar. Então, hoje, a CBS Mundial faz parte da coalizão de organizações de ciências comportamentais, junto e em parceria com várias outras associações, como, por exemplo, com a Associação Internacional de Análise do Comportamento. E a CBS Brasil é um capítulo da Associação Mundial, né, da CBS Mundial, então é a Associação Brasileira para a Ciência Comportamental e Contextual, e desde 2017 vem trabalhando junto com a CBS Mundial, já que é um capítulo, para que, com o objetivo de desenvolver a ciência comportamental contextual no Brasil e fortalecer a nossa comunidade, as nossas pesquisas, a nossa prática. E dentro dessa, a CBS, né, nós temos os SIGs, que são os grupos de interesse especial, e esses grupos, eles são constituídos por membros da CBS que compartilham interesses comuns dentro do escopo geral da CBS. E aqui nós estamos, então, no SIGFAP, e eu acho que o próprio nome diz, né, então o nosso interesse aqui nesse grupo, esse interesse bem, assim, especial, está voltado para a FAP, e nós temos hoje 9 pessoas que fazem parte dessa coordenação do SIGFAP. Então, eu sou uma, aí temos a Gabriela Laureano, a Ana Catarine Vogel, a Joana Vartanian, a Lilian Boarati, a Morgana Lopes, a Mariana Sartor, Camila Lourenço e Morgana Marangoni. Enfim, então, só dando essa breve pincelada para vocês sobre o que é a CBS, então nós estamos aqui pela CBS Brasil e no SIGFAP, e eu gostaria, então, de abrir essa nossa roda de conversa com as convidadas Gabriela dos Santos e Alessandra Vilas Boas. Tivemos um imprevisto com o nosso convidado Renato Molina, que me avisou que ele não poderia participar agora, ele sentiu muito por isso, mas ele teve um imprevisto importante lá. Então, teremos Gabriela, teremos Alessandra, para contar um pouquinho para a gente o que tanto elas viram, fizeram, aprenderam lá na Conferência Mundial da CBS, que aconteceu do dia 23 ao dia 28 de julho em Buenos Aires.
É lógico que eu já sei de algumas coisas, né? Parece assim, que algumas pessoas ensinaram funk ou alguma coisa assim para os convidados internacionais. Então, nós também tivemos uma parte bem, como eu posso dizer, cultural, e, né? Então, essas coisas já me chegaram. E então eu gostaria de abrir para vocês, Ale e Gabi, para vocês contarem um pouquinho o que vocês viram por lá. Então, e também agradecer, né? Porque tá todo mundo assim, ó, acabadas de cansadas, e vocês estão aqui disponíveis para falar um pouquinho com a gente. E mais pessoas que né, estão por aqui também estiveram lá nesse congresso, então, se vocês quiserem compartilhar também, é só abrir o microfone e tá falando com a gente, tá bom? E eu vou ficar entre. É que meu Meet aqui tem que ficar permitindo a entrada, então eu vou ficar meio desconcentrada, assim, meio atrapalhada nisso. Bom, mas assim, primeiro eu queria saber o seguinte, Gabi e Ale, por que vocês resolveram ir para esse congresso em Buenos Aires? Quer falar primeiro, Gabi? Pode começar, Levi. Nossa, Clau, a história é longa. Assim, fazia muitos anos que eu não conseguia ir para uma CBS, né? Eu fui a minha primeira CBS faz muito tempo. Realmente muito tempo. Acho que foi 2014 a primeira que eu fui. Olha, 10 anos. Naquela outra vida. Naquela outra vida que eu tinha, pré-filhos. E eu lembro que em 2014, depois eu acho que foi 2016, foram 2 anos perto. E em 2016 eu engravidei, em 2017 nasceu minha filha. Então, desde então, a vida parou. E ficava aquela saudade da CBS, né? Quando eu soube que ia ser aqui do lado, aqui nos vizinhos, e já tô com meu filho mais novo um pouquinho maior, ainda bem pequeno, mas já me senti preparada para poder me afastar um pouquinho por mais dias. Eu falei, nossa, eu não posso perder essa oportunidade. A CBS, eu não sei, deve ter muita gente aqui que talvez nunca tenha ido em nenhuma, né? Acho que a maioria dos brasileiros foi pela primeira vez agora em Buenos Aires, na verdade, né? E é uma comunidade muito gostosa, né? É um congresso muito acolhedor, muito integrativo, muito que mexe com a gente em diversos níveis, né? Porque isso, as contextuais elas trabalham vivencialmente, né? Várias abordagens aí das contextuais vão ter esse foco vivencial. E na hora que a gente vai aprender sobre isso no congresso da CBS, a gente aprende prioritariamente de forma vivencial. Então, é muito intenso. E não só nos workshops que a gente vai, nas vivências que a gente vai, mas no contato com as pessoas nos intervalos, porque está todo mundo mexido de alguma forma. Então, mesmo quando a gente se encontra, tem, lógico, conversas intelectuais em muitos momentos, mas tem muita parte da gente estar aberto a se conhecer verdadeiramente. Então, para mim, estar na CBS é sentir esse gosto, sabe? De poder estar lá entregue, conectada, e ter um nível de troca que são em poucos lugares que a gente tem, assim, com tantas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, acho que a minha resposta vai nessa linha, Cláudio. Além de, lógico, tem uma história de um tal conhecimento, né, que a gente vai para adquirir também, mas nem é o principal para mim. Tava te ouvindo, né, Lê? E gostei quando você falou nesse finalzinho, né? Tem o tal do conhecimento, né? Porque uma das coisas, né, quando a Clau convidou, né, eu falei, gente, pera, não sei se eu organizei tudo que eu aprendi, né? Porque foram tantas emoções, né? Se eu for falar, né, de concretamente, né? Eu preciso de um tempinho para organizar as partes científicas das coisas, né? Porque o que vem é emoção, né? Do que foi participar, né? Da ICBS. E aí, respondendo sua pergunta, né, Clau, essa foi a minha terceira ICBS, né? Eu fui na de Montreal e na de Dublin. E assim, eu fiquei um tanto apaixonada. A anterior foi no Chipre, e aí, assim, não era uma organização tão viável, né, de se fazer. E essa, quando eu soube que seria em Buenos Aires, foi, eu vou, né? Certeza que eu vou.
Só que eu não fiz muita coisa a respeito, né? E aí, de repente, começou o ano, esse ano, de repente, já era perto, né, da data, e de repente, gente, preciso de alguém. E aí eu conversei com uma amiga que estava a fim de ir também, e a gente falou, então vamos juntas. E aí a gente dividiu um quarto, mas foi um tanto no susto, assim, foi, eu vou, mas eu precisava fazer algo a respeito e eu não fiz. Então era uma vontade de, eu quero ir na ICBS na América Latina, acho que vai ser muito legal, vão ter muitos brasileiros, vai ser bem significativo ver tudo isso que eu vi em outros lugares, né, e dessa oscilação, né, Estados Unidos, América do Norte, Europa, e agora ver, né, isso acontecendo na América Latina. Então eu estava muito animada para que isso pudesse acontecer, mas eu fui no susto, que foi, eu quero ir, mas não fiz nada a respeito. E foi muito legal, né? Eu concordo muito com a Lê, assim, eu acho que essa experiência da ICBS, e eu acho que a descrição é isso, né? É uma experiência, né? Ela é muito particular de um congresso, né? É um congresso que você vem com emoções diversas, né? E que tem conhecimento e emoção, e autoconhecimento, né? E o seu próprio repertório enquanto terapeuta, enquanto indivíduo, é mexido ali. Então, eu acho que foi uma experiência ainda mais interessante de ter sido na América Latina. Então, foi muito legal. Foi um bom susto. Que bom que eu fui no susto. Então, foi um bom susto. Que bom que você foi mesmo, Gabi. E até pensando nisso, né, éramos 300 brasileiros, mais ou menos, lá, né? E eram 900 inscritos, né? Acho que era isso, Raul. 900 inscritos, sendo um terço de brasileiros. É um recorde, né? Nunca teve uma CBS com tantos brasileiros. Essa primeira que eu fui lá em 2014, eu acho que éramos 5 brasileiros, né? A gente dividiu um quarto, inclusive, eu acho que além do nosso quarto de brasileiros, não tinha mais nenhum no congresso todo. E agora, essa sensação de onde quer que você fosse, tinha um monte de gente conhecida, de rostos conhecidos, quase uma BPMC acontecendo em Buenos Aires e com o conteúdo da CBS, sabe? Pensando na participação das pessoas, foi muito especial para mim. Então, imagino que a Gabi tenha sentido isso e foi muito especial para muitos brasileiros, essa coisa da gente tá lá em massa, sabe? Tá lá representando o nosso país nesse tanto, né? E que pena que demorou tanto para chegar aqui perto, espero que não demore tanto para voltar para cá, e para ser, inclusive, em terras brasileiras, quem sabe, porque acho que tem muita gente aqui que está interessada em aprender o que está acontecendo ali, né? Então, acho que vale a pena. Foi legal você falar isso, né, Ale, que parecia uma BPMC, né, nas contextuais, porque em alguns momentos eu até errava, assim, falava, BPMC, esse viés, né, de tão familiar que estava, né, de tantos brasileiros que tinham. Né? Deu essa sensação mesmo. Não, e é gostoso, né, ouvir vocês contando um pouquinho sobre isso, porque eu acho que o que faz uma associação não é só ir ali para consumir um conhecimento. É muito além disso. São os vínculos. E é a história afetiva que você vai criando com aquela associação, com as pessoas que fizeram, que fazem parte da associação, que vão, então, para essas conferências, que se encontram, e às vezes é o único lugar onde a gente vai, de fato, encontrar alguns. Então, isso é muito gostoso. E essa história afetiva vai sendo criada e vai fazendo com que a gente se mova cada vez mais, né, e se programe para, então, o próximo ano, onde será? Então, eu estarei lá novamente, né? Encontrarei as pessoas que eu já conheço e conhecerei outras. E o conhecimento, ele vem, às vezes, como um produto disso tudo, porque, obviamente, a gente vai aprendendo, a gente vai, né, assistindo tanta coisa, e aí, o interessante, eu acho, pelo que vocês estão colocando dessa conferência, né, e do estilo da CBS, tem muita coisa experiencial, tem muitos exercícios que vão mexer tanto no nosso ladinho ali, que é pessoal, quanto nas habilidades terapêuticas, clínicas, né, nessa nossa história toda, assim, quem somos nesse todo. Então, isso é muito, muito bacana. E aí, Ale e Gabi, como é que vocês sobreviveram a essa demanda emocional
Porque eu confesso, eu não fui para esse congresso, porque eu falei assim, eu não consigo dar conta disso, entendeu? O máximo que eu conseguiria dar conta, máximo e talvez, ir para a festa. Isso eu daria conta. Mas e aí eu estou brincando com isso porque assim o que me trouxe muito assim, sabe aquela coisa de que sim, ai de esquivas, nossa, eu não consigo, não vou conseguir lidar comigo, sabe, dessa demanda toda que vem de uma conferência que é tipicamente da CBS. Como é que vocês lidaram com isso? Gente, é uma discussão total, assim. Eu confesso que me gera até uma certa frustração nesse sentido. Eu vou falar das minhas experiências passadas primeiro, porque eu fui com essa expectativa, né? Oba, vamos lá para essa grande terapia em grupo, sei lá, coisa parecida com isso, que acaba se tornando a CBS. Nas experiências anteriores que eu tinha tido, foi muito intenso emocionalmente. E eu estava numa fase de uma intensidade emocional, de trabalhar uma intensidade emocional muito grande. Eu estava no meio do meu doutorado, onde eu estava mergulhada na FAP, e, né, Cláudia? E estava aprendendo a fazer workshops, a dar workshops e consumir workshops, então eu estava imersa nisso tudo. E quando, nossa, a CBS vai ser aqui pertinho, acho que eu estou num momento de vida que eu consigo ir, a minha expectativa era essa. Eu saí daqui falando, lá vou eu para o intensivão de terapia, ou qualquer coisa assim. E, surpreendentemente, não foi isso que eu vivi dessa vez. Eu acabei indo atrás de apresentações, e não foi de propósito, mas indo atrás de apresentações que eram prioritariamente teóricas. E atrás de dados de FAP, principalmente, eu fui. Né? O Glenn Callahan veio, né? Foi lá para Buenos Aires, e ele trouxe muita coisa do que ele está produzindo, com o Daniel Assaz, inclusive, né? Mas eles estão produzindo muita coisa teórica, e um material muito rico, que eu já há anos eu converso com ele sobre isso que ele está produzindo, e agora estava a hora dele apresentar aquilo que está ficando já com uma carinha de pronto. Então, eu fui em tudo que o Glenn Callahan apresentou praticamente, e ele não é da pegada experiencial, vivencial, ele apresentou prioritariamente coisas teóricas. Então, e calhou de eu ir em algumas outras apresentações que não foram tão intensas também. Então, dava para ter ido e se esquivar, Clau. É frustrante para mim, para você teria sido bom. Até dá para ir lá e não precisar mergulhar tanto assim. Mas para mim isso gerou frustração. Eu falei, pô, como assim? Eu não estou morrendo de chorar na CBS, tem algo errado, tô fazendo errado essa CBS, sabe? Não, Ale, super admiração por você, assim. Mas, de fato, agora eu estou pensando, quem sabe eu posso ir para a próxima, né? Mas aí vai que acontece um experiencial, um intensivão, né? Não é difícil, mas não precisa ser só sobre isso também. Você foi perguntando, né, Cláudia? E eu pensei, será que eu sobrevivi? Não tenho tanta certeza, né? Eu ainda não estou com clareza se estou viva, se não estou, né? Junto o cansaço. Né? Mas você foi falando e eu estava pensando um pouco nisso, né? Como a ICBS ela pode ser várias coisas, né? Porque quando você olha para a programação, isso é parte da angústia de estar na ICBS, as escolhas. Que coisa difícil de se fazer, né? Então, assim, tem muitas coisas legais acontecendo ao mesmo tempo. Teve uma das palestras que eu fiz um grande erro, de tipo, eu fui um pouquinho ali, eu falei, mas a outra sala tá tão ali pertinho, eu fui na outra, assim, aí eu não consegui aproveitar as duas ao mesmo tempo, que foi uma péssima ideia, mas estava muito difícil, né, de escolher em alguns momentos, né? Mas quando você olha a programação, você vai ver desde pesquisas, né, de mestrado, de doutorado, bastante específicas, né, que vão ajudar, né, a depender do problema de pesquisa que você está construindo, a questões teóricas,
aos painéis em que as pessoas vão discutir sobre temas diversos e pontos de vista, que não vão ter slides e que vai ser ali o pessoal conversando, dialogando e discutindo sobre temas, aos workshops, né? A parte experiencial. E eu, ao contrário da Lê, fui nessa outra pegada. Eu quero workshop, né? Eu estava assim, eu quero viver isso aqui, né? E eu acho que assim foi muito legal, como eu respondi, não sei se sobrevivi, mas estou aqui, né? Mas foi uma experiência muito interessante e era muito legal compartilhar, né, com as pessoas enquanto a gente se encontrava nos corredores, né? Eu lembro de uma amiga específica que eu encontrava às vezes no corredor e ela estava, preciso de um tempo, porque tá intenso, né? Tipo, eu preciso de um espaço, ela ia lá ler um livro, né, e dava um espacinho, porque tem-se uma intensidade. Mas eu estava aqui pensando, né, sobre o efeito, né, da ICBS no nosso comportamento, porque a minha impressão é que você pode consumir muitas coisas científicas, você vai cuidar do seu repertório enquanto terapeuta, e ao mesmo tempo tem esse lado que é o seu repertório enquanto pessoa, né, e que eu acho que tem muito a ver com o pressuposto, né, das terapias contextuais, que é, nós estamos no mesmo barco, né, somos humanos e compartilhamos o mesmo tipo de sofrimento humano, né? E eu vivi uma experiência, né? Vou compartilhar, vou me abrir aqui com vocês, que foi o convite da Cláudia, né? Então, assim, a Cláudia me mandou mensagem essa semana, né? Falou, Gabi, queria te convidar, né, para vir aqui no SIGFAP, né, falar sobre a sua experiência. E aí, a primeira coisa que eu pensei foi, gente, mas será que eu vi coisas de FAP o suficiente para compartilhar no SIGFAP? Será que eu sou a pessoa que a Cláudia de Viz está convidando? Já foram 5 pessoas, né? Que eu pensei que seriam mais interessantes do que eu para chamar para falar sobre FAP. E aí eu pensei, gente, mas será que eu organizei o meu conhecimento suficiente para compartilhar o que eu aprendi? O que eu aprendi? Gente, o que eu aprendi? Tenho que olhar minhas anotações, né? O que eu aprendi no congresso? O que eu vou compartilhar? Sou eu ali que devia estar nessa mesa conversando. E aí eu fui pensando todas essas coisas, né? E eu falei para a Cláudia, eu falei, olha, tem que ver que eu tenho um atendimento. E eu me vi numa tendência a fugir. Eu tinha uma excelente desculpa, porque eu realmente tinha um atendimento nesse horário. E seria muito fácil dizer, então, Cláudia, eu não vou poder, né? Porque, afinal de contas, eu tenho um atendimento nesse horário, mas olha, tem essas pessoas excelentes que provavelmente vão contribuir muito para essa roda de conversa. E aí, né, eu estava aqui vivendo essa experiência, e aí, de repente, eu olhei, olá, síndrome do impostor, tudo bem? Vamos sentar aqui, tomar um chá e bater um papo sobre o que está acontecendo agora? E eu me lembrei que eu fiz um workshop sobre a síndrome do impostor, que inclusive foi dado por Carol Leão, maravilhosa brasileira, com o Andreas, que é um sueco muito legal também. E aí eu fui lembrando, né, desse workshop, e aí eu fui pensando, né, como a ICBS tem esse poder, né, esse resultado, né, que é a gente se olhar enquanto terapeuta, enquanto cientista, enquanto pesquisador, mas também enquanto humanos vivendo tudo aquilo naquele workshop, né? E nesse workshop que eles deram, eles fizeram um exercício muito legal, né? Que eles mandavam aqueles links, né? Daquelas nuvens, né? De palavras, né? Que todo mundo coloca uma palavra e as palavras que são mais frequentemente ditas vão aparecendo no centro, né? De uma forma maior. E aí eles colocaram lá, tipo, se por acaso, né? Você sente isso aí, né? Dessa questão de ser um impostor, que palavras que vêm? Né? E aí, lá, né, no centro, tava não sou bom o suficiente, fraude, todas essas palavras que a gente não conhece, né? Mas aquelas palavras ali que aparecem na vida das pessoas. E aí, depois, né, que eles fizeram isso, eles fizeram um outro exercício, que foi: se essas palavras não estivessem aí, se esses pensamentos não estivessem aí, né? Que comportamentos você teria, né? Que você não está tendo neste momento? E aí as pessoas foram colocando lá várias coisas, né? Do tipo, faria mais perguntas, né?
eu me colocaria mais, eu falaria com mais pessoas, eu traria uma apresentação, né? Então, a quantidade de coisas, né, que as pessoas estavam deixando de fazer por esses diversos pensamentos, né, que apareciam. Eu lembrei desse workshop e aí pensei, pois é, né? Olha esses pensamentos aqui, né? Olha a minha tendência a fugir. E cá estou, né? Estou aqui no nosso encontro, né? E aí pensei, né? Carolzinha, seu workshop funcionou, já mobilizou aqui o meu comportamento, né? E eu acho que me trouxe um tanto dessa reflexão, né? De o que é essa experiência da SBS, né? Porque eu acho que é um sobreviver no sentido de que a gente se conecta com essa parte, né? Que é isso, estamos no mesmo barco, né? E a gente sabe disso, né? A gente vive as coisas tão semelhantes aos nossos clientes, né? E é só uma questão de perspectiva, quem está aqui, quem está lá. E eu acho que nos conecta com essa parte humana, né? E eu acho que é assim que dá para sobreviver, que é do tipo, olha lá, um monte de gente de países diferentes, culturas completamente diferentes, pensando a mesma coisa sobre si mesmo e tendo as mesmas tendências comportamentais a se esquivar. Então, acho que a parte que faz a gente sobreviver é do tipo, a gente está tudo no mesmo barco mesmo, né? Esse barco, inclusive em países diferentes. Então é assim que acho que estou sobrevivendo, claro. E complementando, fiquei refletindo aqui enquanto a Gabi estava falando, eu acho que essa humanidade compartilhada, né, que a CBS escancara ali no dia a dia do que está acontecendo ali, ela cria essa conexão que é muito gostosa, né? Mesmo eu que acabei fazendo um congresso dessa vez muito mais teórico, me senti extremamente conectada com várias pessoas que estavam ali, e revivendo vínculos, né, de muito tempo atrás, pessoas que eu não encontrava há muito tempo e que na hora que você reencontra está muito vívido, porque é profunda a troca que existe, né, é esse reconhecimento, essa abertura que está presente o tempo todo, mesmo quando a gente está vendo mais teoria, mas é essa abertura para o vulnerável, para a experiência, para o sentir, para o lidar. Então, tem uma coisa diferente no ar, vamos dizer assim, né, Gabi, que fica por ali. Não só pelos workshops em si, pelas experiências intensas em si, mas pela comunidade que é criada e da forma como ela é criada. Pelo menos na forma como foi para mim, né, como foi criada no passado e como eu vivenciei essa. Então, é esse sentimento muito intenso, né? Ai, bacana, meninas, mas assim, vocês são corajosas, hein? Puxa vida. Vale a pena, Cláudia. Vale Não dá só para a gente saber que a gente está no mesmo barco e pronto, a gente precisa entrar no barco. Tem que entrar, remar um pouquinho. Pois é, né? Mas estou brincando com vocês. Mas assim, ó, pensando um pouco na FAP, o que vocês viram, ou mesmo não estando em palestras, eventos, workshops específicos ali de FAP, quando a gente pensa muito na FAP e a gente atua nessa abordagem, a gente acaba sempre fazendo uma leitura FAP de tudo aquilo que a gente escuta, né? E a gente acaba trazendo tudo isso para a nossa prática clínica, sendo uma terapeuta FAP, ou quando a gente vai priorizar esse modelo clínico. Enfim, o que tanto vocês olharam, viram sobre FAP, o que vocês acham que vocês podem trazer para a gente de novidade? Não sei se essa parte do conhecimento está organizada, como disse a Gabi, será que eu já organizei o conhecimento? Quando eu falei com a Cláudia, né, que ela convidou para participar, ela até mencionou, melhor logo, né, que ainda está tudo fresco na cabeça. E agora há pouco, antes de começar, eu estava pensando, não está tudo ainda bagunçado na cabeça, não tem nada fresco aqui. Está tão fresco, na verdade, que não consigo nem pegar. Mas tá mole, né? Tá tão fresco que tá mole. Exatamente. Não põe a mão, né? Não encosta, que a tinta está fresca ainda. Não pode. Então, eu não sei se eu consigo organizar muita coisa para passar, mas teve uma sensação geral que eu senti, é mais do que uma sensação, na verdade. Eu tive esse gap muito grande entre as primeiras ACBS que eu fui e essa. E naquela época,
eram pouquíssimas as apresentações de FAP que tinham, pelo menos nos eventos em que eu fui, de contar nos dedos, assim, de uma mão, o que tinha para assistir de FAP. E dessa vez foi bem diferente. Eu senti que tinha muita coisa de FAP, inclusive várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu não consegui assistir tudo que eu queria, porque não dava, né? Eu tinha que fazer escolhas dentro da própria FAP. Né? Então, eu quero assistir isso de FAP ou aquilo de FAP. E isso me deixou muito feliz de ver o quanto cresceu. Eu não sei se é um efeito da América Latina, né? O Brasil invadindo a CBS, então acaba levando mais, ou se vem acontecendo esse movimento ao longo dos anos na CBS. Espero que venha acontecendo ao longo dos anos e que isso esteja ficando mais rico. Olha que legal, o Gustavo está falando que tinha no total 12 palestras em FAP fora do workshop, né? Então era realmente bastante coisa, um crescimento muito grande em relação ao que eu já tinha visto antes. E eu vi muita coisa do Glenn Callahan, como eu falei, conversei muito com ele nos intervalos, jantar e tudo mais, e para tentar acompanhar tudo que ele vem fazendo. E acho que a Cláudia deve saber bastante sobre isso, na verdade, né? Mas ele está desenvolvendo um novo sistema Fiat, tentando aprimorar algumas coisas e que é um baita de um modelo de conceituação de caso que tem o objetivo de ser simples e complexo ao mesmo tempo. Então, se tudo der certo no uso do modelo, né, dá para você fazer uma conceituação de caso prática, rápida e simples, baseado em alguns elementos, ou aprofundar em algumas camadas e fazer algo muito mais específico e detalhado. Então, eu estou bem animada quando que isso vai ser publicado, para a gente conseguir se apropriar melhor. Eu acho que isso é muito interessante. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção foi o workshop que eu fiz, que foi o mesmo da Gabi. Não sei se você quer falar sobre isso, Gabi. Pode falar que eu complemento, mas eu sei, a gente já conversou a respeito, né? Então acho que a gente tem a mesma, né, uma visão semelhante, assim. Provavelmente. A gente fez o workshop da Robin Walser, né, que fala sobre ACT, e ela estava falando sobre trauma, que é um tema que ela tem uma baita experiência, trabalha muito com isso. Raul trabalha de perto com ela, né, conhece muito bem a Robin, e foi muito gostoso fazer o workshop dela. Eu já tinha feito um anteriormente e gosto demais dela. E o que me surpreendeu no workshop dela é que era um workshop de ACT para cuidar de trauma, mas na verdade ele era de FAP. Basicamente isso. Ela falou de relação terapêutica o tempo todo. Ela não falou de FAP, mas ela falou do fenômeno que a FAP estuda o tempo todo. E isso chamou muito a atenção da gente, né, Gabi? A gente até falou, pô, por que ela não está mencionando a FAP, né? Mas enfim. E depois eu comentei sobre isso com o Glenn, né, com o Callahan, falando, putz, e até o workshop que eu assisti da Robin estava falando, na verdade, a relação terapêutica. E o comentário dele me chamou muita atenção. Ele falou, pode apostar que isso é uma tendência nos próximos 5 anos. Você vai ver que muita gente da comunidade de ACT vai começar a falar cada vez mais de relação terapêutica e tem essa tendência que está começando a nascer. Então, eu achei muito legal ele conseguir ter essa visão, assim, de o que vem pela frente, de que isso é só o começo, né? Mas eu achei muito legal essa junção desses dois mundos, que não são exatamente separados, né? Da ACT e da FAP, mas pelo visto, essa necessidade que pelo menos alguns autores da ACT estão começando a ter de olhar para esse relacionamento terapêutico e para as vulnerabilidades do terapeuta e para a exposição do terapeuta para o cliente de uma forma diferente. Né? Então, isso foi muito legal na minha visão. Eu acho que eu teria exatamente a mesma observação para colocar, né? Que a gente conversou um pouquinho no corredor, né, sobre isso ali. E né, o que ela colocou ali, né, no título, né, de uma abordagem, né, baseada em processos, centrada no cliente, né? Era o nome que foi dado, né, ali para o workshop. E é isso, esse centrado no cliente, né, era uma carinha de FAP, um cheirinho de FAP, né? E eu acho que foi muito interessante ver isso, né? Porque eu acho que isso faz parte, né, do que eu senti no Congresso, que é o quanto as discussões que a gente tem no Brasil, elas estão muito alinhadas com as discussões que estão acontecendo na NCDS, né?
Eu lembro de encontrar algumas pessoas, né, no corredor que foram fazer, por exemplo, o workshop do Reis, né, de psicoterapia baseada em processos, e que eles falavam assim, tá meio boring, porque eu já sei, né? Então, assim, era assim, do quanto que acho que as discussões no Brasil, elas estão muito alinhadas, né? A gente não tá atrás, né? A gente tá junto, né? E o quanto que essas discussões já acontecem aqui, né? Da questão do tipo, dá para fazer ACT sem FAP, FAP sem ACT, né? Como essas coisas se entrelaçam, né? E eu acho que eu senti muito isso, tanto no workshop da Robin, né, que a gente fez. Ela fez uns exercícios, né, que um exemplo, né? Então, ela deu um exercício, né, em que a gente tinha que colocar ali um cliente muito difícil, né? E que você tinha que, ora, ser o melhor terapeuta que você pode ser, né? E depois você, do tipo, só seja você, fale do coração, né? Fale o que vem honestamente, né? Isso é tão familiar, né, para quem já fez workshop, né, FAP. E eu senti isso tanto nesse workshop, como o Raul, que está aqui presente, né? O workshop que ele deu com a Robin, né? Eu senti que tinha também, né, essa tônica, né? Era sobre o que, né, um cliente evoca no terapeuta e como que o terapeuta lida com aquilo que é evocado nele por um cliente, né? E acho que vai, né, para um lugar de uma interpretação de, né, quais são os pensamentos que vão aparecendo, as esquivas que o terapeuta pode se envolver e esse enfrentamento a partir das próprias esquivas. A gente está falando de relação terapêutica, né? E, inclusive, discussões, né? Eu lembro que foi uma das mesas que eu fiquei dividida, então a Lê acho que assistiu inteira, que foi a mesa do Dani, que estava o Dani Assaz, o Glenn Callahan, a Bárbara Kohlenberg e esqueci o nome dele. O Fábio Lazzi e a Jen. E a Jen Gregg, que é a esposa do Glenn. Minha nova melhor amiga, adorei a Jen, maravilhosa. Até ensinou funk para ela. Ensinei funk para ela. E que uma das coisas, né, que foi discutida lá, acho que a Lê pode falar melhor que eu, porque eu perdi metade, porque eu estava me dividindo com o workshop do Raul e da Robin, e que as salas eram do lado, e aí eu ficava muito tentada em ver os dois ao mesmo tempo. Que eles tiveram, né, alguns exemplos de sessão, né, que eles falavam, né, do tipo, no que a gente ia focar ali, né, e tinha muitas discussões relacionadas a essa parte, né, do sofrimento interpessoal, intrapessoal, né, então no que a gente está focando, né, no intra, meu comigo mesma, né, então enquanto as relações, né, como essas relações vão se apresentando e como eu me relaciono com os meus próprios comportamentos, pensamentos, emoções, e como isso se apresenta na relação interpessoal, né? E os sofrimentos e como você intervém nas relações interpessoais, né? Então, eu percebi que essa discussão estava em voga, né? Então, nos workshops, ainda que de ACT, a relação terapêutica estava em pauta, nas intervenções, nos modelos de roleplay, nas discussões, e nessas partes mais discutidas, né, essa questão intrapessoal, interpessoal, o que a gente está focando, o que a gente está olhando, o que eu priorizo, né, então era mais um lugar do que eu priorizo do que eu vou só para um foco, né, de intervenção, né? E eu acho que isso traz esse gostinho de relação terapêutica presente nas discussões das contextuais. Mesmo aquela outra mesa que teve, né, Gabi? Não sei se você chegou a ver, que tava o Reis, a Mavis, oh, meu Deus, esqueci o nome dele, que trabalha com a RFT. Aquele fofo, aquele senhorzinho fofo. Tava a Robin. Tornek. O Tornek, obrigada, João. O Tornek e a Manuela O'Connell. E eles estavam discutindo o vínculo terapêutico. Esse era o tema, né? Então, vamos falar do vínculo e o que é o vínculo para cada um deles. Então, isso tá realmente em alta, né? Essa relação terapêutica, esses diferentes aspectos dessa relação tá cada vez mais frequente, parece. Isso é muito legal. Não à toa tem mais apresentações de FAP do que antes, né? Deve ter algum efeito
de uma coisa afetando a outra. E é interessante, né, meninas, o que vocês estão falando, porque é isso, a gente que está na FAP, a gente que já está estudando relação terapêutica há 20 anos, né, então, pensando pelo menos na minha história, é muito interessante de saber que, né, assim, muitos das palestras, dos workshops, eles estavam com esse foco, porque é uma coisa que às vezes as pessoas passam só. A relação, né, terapêutica é importante, ponto. E aí eu achei muito interessante, então, né, esse estudo que vocês estavam falando, até porque lá atrás, e dependendo do congresso, de fato, há uma escassez de apresentações de FAP, de apresentações que falem da relação terapêutica, né? Mesmo nos congressos da Sociedade de Pesquisa em Psicoterapia, da SPR, então, a gente encontrava lá MEIVs, mas era para uma atividade, né? E para atividade geralmente de pesquisa, de discussão, de futuro de pesquisa e da relação terapêutica, mas era uma coisa muito pontual dentro de uma programação de congressos aí de psicoterapia. E, lógico, nós estamos falando da CBS, né? Mas é muito, muito bacana essa tendência aí, né? Porque é isso que você falou, Ali, lá atrás, muito pouca coisa. Hoje já tem mais, né? Então, será que isso vai melhorar? Porque eu estou aqui pensando, talvez eu vire veterinária, assim. Na minha crise atual. Não desiste não, Cláudia. Não é. Então, será que há esperança? Acho que sim. Mas, enfim. Mas aí, Ali, uma curiosidade. Então, você estava falando muito das coisas do Glenn que você viu. O que você acha que o que mais chamou a atenção? Então, né, sei que tem essa questão do Fiat, esse aprimoramento que eles estão fazendo, né, a inserção das consequências dentro desse modelo todo. Então, conta um pouquinho para a gente, o que é que mais te encantou nessa proposta, o que você ficou imaginando aí? Então acho que dá para pensar isso na clínica. Eu acho que não foi nem o Fiat que mais me encantou, Cláudia. Precisa de muita coisa para o Fiat me encantar. Eu tenho questões com o Fiat há muito tempo. Eu fiquei esperançosa com essa sensação de que eles querem fazer algo que seja mais prático, né, que seja mais fácil de ser usado no dia a dia da clínica e que ao mesmo tempo você possa aprofundar, se você quiser. Então acho que isso pode dizer que me encantou, essa proposta de diferentes níveis de aprofundamento, dependendo do interesse mesmo do terapeuta, da necessidade do terapeuta. Mas eu acho que para além disso, o Glenn está trabalhando numa descrição de algo que é mais amplo do que a FAP, que é, no fundo, a IBT, que ele já descreveu há um tempo atrás, até tem um artigo publicado, né, a Interpersonal Behavioral Therapy. E aí, até conversando com ele, eu falei, Glenn, para de chamar isso de therapy, porque isso não é uma therapy. E ele falou, o editor do livro falou a mesma coisa, acho que eu preciso parar de falar dessa forma e preciso achar outra forma de escrever. Porque o que ele está fazendo é desenvolvendo, e eu não sei exatamente o que é, mas é um frame, sabe? É tipo uma coisa que engloba, inclusive, as abordagens contextuais, que está totalmente linkado com aquela ideia de quarta onda que ele trouxe há anos e anos atrás. Né? Então, o que seria isso que engloba as abordagens contextuais umas às outras, né? A FAP, a ACT, a DBT, enfim, a compaixão e tudo isso. E no fundo, pelo que eu estou entendendo, e pelo que eu entendi essa esperança dele, ele está tentando desenvolver isso, que vai falar justamente da relação terapêutica. Então, é a relação terapêutica permeando todo esse entorno, né, que contorna todas essas outras abordagens. Eu não sei falar mais detalhes sobre isso, estou esperando ansiosamente a publicação, e que não vai sair tão logo, mas enfim, um dia sai, para conseguir me apropriar um pouco melhor disso, porque eu acho que isso vai ser muito legal de ter. Eu sempre me incomodei com a ideia de IBT dele, né? Pensar, a gente precisa de mais uma abordagem terapêutica, pelo amor de Deus, por quê? E ainda uma tão parecida com a FAP, que tipo, é FAP, então por quê? E ele está conseguindo chegar nesse lugar diferente agora, conforme ele está construindo isso tudo, né? Com o raciocínio dele de, não é FAP, é algo que engloba a FAP. Né? Então está totalmente linkado,
mas é mais do que isso. Então, acho que isso foi o que mais me encantou, assim, no imaginar, né? Ainda mais vendo esse movimento da relação terapêutica estar ali aparecendo, pipocando em todos os lugares como foco, né? E não só mais deixada de lado, assim, tipo, isso aqui é importante, deixa ele quieto no cantinho, né? Ver ela sendo colocada no foco e imaginar ele desenvolvendo esse material que, se der certo, vai englobar tudo, foi muito exciting para mim, sabe? Tipo, nossa, que legal, isso aí vai ficar legal. Nós Então, apelidamos esse capítulo que está para sair no bar, né, de capítulo genial, né? Então estamos à espera do capítulo genial. capítulo genial. Vamos torcer que seja realmente genial, que todo mundo concorde que é genial. Não, fantástico, né? Fantástico. Porque eu lembro que quando a gente começou nessa empreitada do Fiat, né? Então, há muitos anos, praticamente acho que há 9 anos. Né? E Nossa. aí depois a gente foi perdendo o fôlego, e aí Dani e Glenn continuaram no projeto. E aí é fantástico de ver onde eles chegaram ali. Porque, de fato, eu acho que a gente vai precisar, né, parar para organizar como é que essa relação terapêutica vai entrar, e como é que ela vai entrar em todas esses modelos clínicos, né, e como é que a gente vai olhar para tudo isso, mas de uma forma um pouco mais sistematizada do que essa coisa do tipo, a relação terapêutica é importante. Pronto, é claro que a gente preza pela relação terapêutica, né? Porque a gente vê, às vezes, muita coisa assim. Então, eu acho que vai ser, nossa, fantástico. Então, espere que o artigo genial saia logo. Vamos torcer. Porque aí nós temos né, duas pessoas geniais trabalhando nisso. Então, eu acho que isso é bem, bem bacana, bem bacana. E aí, Gabi, as suas aventuras, né, pelos workshops da Robin e tudo isso e tudo, né, tipo, nossa, isso aqui é FAP também. Então, como é que você, pensando, eu sei que você atua muito com FAP, né, então pensando em tudo isso que você foi vendo, que você foi aprendendo, como é que você traz isso para a sua clínica? Você tem, assim, uma ideia de, putz, isso daqui é legal, que dá para eu tentar incorporar aqui? Ou é algo que você já sempre fez e faz, vai continuar fazendo? Olha, eu partilho, assim, né, acho que um pouco da sensação que alguns colegas trouxeram, que é assim, eu vi lá uma coisa completamente nova que eu nunca ouvi ninguém falando antes no Brasil, né? Que eu não vi você falando, Clau, a Lê falando, outras pessoas falando a respeito. Eu sinto que não tanto, né? Mas eu acho que a sensação, né, da ICBS para mim nesse sentido, né, o que eu vou agregar é que eu acho que assim dá uma energia nova, né? Então, assim, eu acho que os meus clientes dessa semana já receberam uma terapeuta diferente, assim, né? Aquela terapeuta um pouco mais no momento presente, mais focada na relação terapêutica, e que eu acho que, assim, é semelhante ao que eu sinto quando eu fui para um workshop FAP, né, com vocês, né? Então, eu acho que, assim, em termos de relação terapêutica, né, em termos de intervenção, eu sinto que dá esse negócio novo de tipo, estou empolgada, estou inspirada, aprendi muitas coisas, né? E eu acho que isso dá uma empolgação diferente, mas não necessariamente por uma coisa completamente nova, que eu nunca ouvi a respeito, mas porque você entra em contato com tudo isso, dessas coisas que você está fugindo, né, Cláudia? Dessas emoções, dessas humanidades, e do quanto você fica mais sob controle do que você sente, mais com mais consciência dessas coisas. E os modelos são excepcionais, né? Eu acho que os role plays e os real plays acho que inspiram, né, também, né, de ver pessoas fazendo intervenções, falam, nossa, que interessante, isso não pensaria dessa forma, né? Então, em termos da relação terapêutica, eu acho que não é algo diferente do que vocês discutem aqui no Brasil, né? A minha sensação foi essa também, foi um pouco de orgulho do Brasil, de, poxa, a gente está muito atualizado, né? Assim,
estamos atualizados, as discussões estão acontecendo aqui também. Mas eu acho que vem essa coisa de, nossa, eu quero testar isso daqui, nossa, aquele exercício foi legal, nossa, eu tô presente, né? Ainda que cansada, ainda que exausta, ainda que querendo muito o meu sábado para hibernar. Eu acho que o que veio foi essa sensação de inspiração, né? Acho que é isso. A Gabi fala, eu fico aqui tão reflexiva sempre, né? Sempre quero pegar aqui o bonde e complementar alguma coisa, porque tá me inspirando tanto suas falas, Gabi. E eu tô pensando muito nisso, né? O quanto a FAP, e acho que as contextuais de forma geral, mas falo com muito mais propriedade em relação à FAP, ela é sobre isso, é sobre a gente precisar se alimentar desses contextos, que pode ser o seu espaço terapêutico, o seu espaço de supervisão, ou às vezes um grupo de colegas que discutem na mesma pegada, ou pode ser um workshop de FAP, ou pode ser um congresso inteiro de experienciais, porque eu acho que a FAP em si, a teoria dela, na real é muito simples. Não tem tanta coisa assim para a gente discutir na teoria da FAP. Tem coisas, detalhes complexos, mas se a gente entende a análise funcional, a questão é como aplicar essa análise funcional na prática. E mais, como aplicar na relação, que é o grande desafio. E que a gente precisa treinar essa aplicação. E treinar, e retreinar, e treinar, e retreinar, e ir para uma CBS é reavivar esse lado. Né? A gente, felizmente, tem outros contextos para fazer isso, não é só na CBS, workshops, encontros ACL, ou grupos que se encontram, grupos de pesquisa que às vezes se encontram com uma pegada mais íntima e de troca e tudo mais, mas a gente precisa se alimentar nesses lugares, porque se a proposta é ter esse tipo de relação dentro do consultório, a verdade é que o nosso mundo não é assim. E o mundo puxa a gente para um outro tipo de relação, para relações muito mais distantes e frias. E a gente precisa se colocar em situações que seja com um colega que você consegue ter esse aprofundamento, para experimentar esse lado. Como é que era mesmo isso? Como é que é vivenciar isso? E ajudar a trazer isso com mais intensidade para a clínica, né? Então, isso que você descreve, né, Gabi, que seus clientes já viram uma terapeuta diferente, a Tati também escreveu aqui no chat que seus clientes viram uma terapeuta com lágrimas nos olhos essa semana, né? É muito isso, é sobre a gente ter que se alimentar em algum lugar para poder levar de volta para o consultório e para a vida também, né? A minha filha, ela sempre briga comigo quando eu trabalho, né? Quase o tempo todo, então. Mas ela brigou muito comigo porque eu fui para a CBS e tudo mais, e o que eu tenho falado para ela, e até comentei hoje de manhã num grupo que eu estava dando hoje cedo, e eu não sei se eu ajudo ela quando eu falo isso, mas para mim é a pura verdade. Eu sou uma mãe melhor quando eu trabalho. E não só porque eu estou focando e vivendo um outro lado meu, mas porque o meu trabalho com FAP alimenta em mim alguns repertórios que são os que eu quero levar para a maternidade e que ficam perdidos na loucura da maternidade. Que não é evocado pelas crianças, definitivamente não é o que as crianças evocam. Mas quando eu vou lá no trabalho e vivo outras coisas, e aí é evocado lá, fica mais fácil trazer para cá. E aí, então, eu me sinto verdadeiramente uma mãe melhor depois de um congresso como esse, né? De estar mais conectada, de estar mais lembrando quais são os valores, conectada com os valores e mais vulnerável, e, enfim, menos doida, ou talvez mais doida em outro sentido, mas não sei. Mas é isso, né? Eu acho que a gente precisa desses contextos para mexer com esse lado, que não é o que o mundo evoca normalmente. Nossa, perfeito, meninas, perfeito, né? Eu acho que, Gabi, você, Alê, nossa, vocês sintetizaram bem o que é essa experiência de estar, seja no workshop ou num congresso como esse, que é muito experiencial, e por que na semana depois, então, sempre no pós, a gente entra para o consultório e a gente entra diferente, né? Então, é como se fosse uma experiência extremamente marcante ali, né? Então, tem algo que vem e que marca, que invade, que, né, enfim, e que te modifica, e aí você vem modificada para a sua prática clínica, para as suas relações no dia a dia,
E aí, né, Lê, eu compartilho com você, ainda bem que eu sou uma mãe também, que trabalha, que pode sair, né? Ai, trabalhar, graças a Deus, amém, eu estou nessa expectativa, sabe? Bem isso. Esse semestre agora, né, começamos o semestre com a criançada, né, então a gente voltar. Mas eu acho que é bem isso, acho que vocês falaram uma coisa super importante, até de sistematizar, né? Por que a gente volta tão diferente? E por que a clínica sente essa diferença, assim, de uma forma muito também, é evidente, tá diferente. É evidente que você, enquanto terapeuta, está diferente, né? Não é algo que fica meio que de vez em quando. Então, isso é muito, muito, muito bacana. E, bom, nós estamos completando uma hora aí, né, de conversa, e eu gostaria de abrir, nós temos meia hora ainda, mas eu gostaria de abrir, lógico que a gente não precisa, né, ficar essa meia hora, já que está todo mundo cansado, mas assim, eu gostaria de abrir um pouco para o pessoal que está aqui, que está nos assistindo, que está nos escutando, para contar a experiência lá do congresso, ou para perguntar mais coisas para a Gabi, para a Alessandra, enfim, curiosidades e quais são as fofocas que vocês também gostariam de contar. E essa é uma parte que, né, é legal, quer dizer, vai ficar gravado, gente, vai ficar meio... Então, melhor não. Então, a gente só pode falar que alguém ensinou funk, só. Dança da cordinha. Dança da cordinha. Não foi só funk como axé. Foram 3 alguém, não foi só um. Nossa! Muito boa essa parte. Foi muito bom. Há vídeos. Mas então, meninas, assim, vocês fizeram isso onde? Na festa? Ou no meio do congresso? No meio do congresso, enquanto os pôsteres estavam lá. Depois de um tempo eu pensei, nossa, eu queria ter visto o pôster, mas eu estava ocupada. Eu nem vi onde estavam os pôsteres. Não sei como isso começou, mas de repente a gente estava ensinando esse tipo de dança, ensinando para Robin a palavra bagaceira. Começou com isso. Era alguma conversa que surgiu só na bagaceira. E aí ela e a Jen Gregg, queriam saber o que raio significa bagaceira. Depois que a gente explicou como foi possível, ela disse, I am bagaceira. Ela falou de bagaceira. Ela se identificou. Não, mas o ponto é que, assim, na apresentação dos pôsteres, eles te dão direito, tem bebidas sendo oferecidas, você tem direito a um drink. Então, todo mundo podia beber pelo menos um drink. Foi aí que tudo começou, né, Gabi? Não, mas aí sempre tem aquela estratégia que tem alguns que não bebem. E você consegue esses tickets também. Entendeu? Não, e o pior é que, assim, eu tava só com o meu, eu não tava com o ticket de ninguém. E aí eu resolvi pegar vinho. E o cara resolveu terminar a garrafa no meu copo. Não, foi isso mesmo! Eu tava com um copo enorme. Tipo, aquilo não deu bom. Barriga vazia, final de congresso, no final do dia, né, do congresso. Com a Gabi inspirada, tentando explicar a bagaceira. Deu no que deu. Mas, gente, quem gostaria de compartilhar, quem esteve lá, ou então de perguntar um pouco mais para as meninas? Sintam-se à vontade para abrir o microfone, perguntar, falar, comentar. Ou dúvidas, perguntas. Deixa eu ver se aqui eu... Não. Pois é, estou tentando... agora meu chat abriu. Meu chat abriu aqui. Nossa, tem muitos comentários. Vários comentários, lendo aqui também. Me divertindo com os comentários do Gustavo. Então, vamos lá. Olha, aí tem o... Aqui, ó. O pessoal...
O João Martins falou que a Robin vai chegar em Maceió treinada. Treinadíssima. 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 Ultra bagaceira. Ultra bagaceira. Bom, então a Sandy está perguntando, ó, não sei se vocês falaram algo sobre supervisão em FAP ou processos em meio a esse tema. FAP com grupos também. Vocês tiveram alguma coisa, teve alguma coisa sobre isso? Sobre o quê? Eu me perdi. Supervisão ou FAP em grupos, supervisão em FAP, FAP em grupos. Eu não vi nada. Eu não assisti, não sei se teve. Ó, o Gustavo está comentando aqui que teve um workshop sobre supervisão. E talvez seja aberto um SIG supervisão. Para essa supervisão, FAP Grupos teve uma pesquisa da CAT sobre FAP com grupos e comunidades. Ah, legal, legal. E aí, não sei se o Gustavo, você gostaria de contar um pouquinho como é que, não sei se você assistiu, né, também essas palestras. Bom, e aí várias pessoas falando do workshop da Robin, né, com essa carinha de FAP. Todo mundo puxando sardinha para FAP. Verdade, Ale, você deu um workshop, não foi com a Priscila? Dei um workshop com a Priscila e com a Gabi Martins, mas que a Gabi Martins não foi, mas ela organizou junto com a gente, sobre o selfie do terapeuta. E aí, como é que foi? Foi bem legal. Eu sou suspeita para falar, mas eu gostei bastante de ter dado workshop. Tinha bastante gente, fiquei feliz. A Pri até tinha, eu acho que uma esperança de que só iam ter brasileiros na sala. Não foi essa a realidade, tinha gente de vários lugares misturados, foi bem legal. Eu fiquei feliz com isso também, né, o quanto, não sei nem se as pessoas tinham muita, bom, tinha sempre muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas de várias pessoas que têm inglês como primeira língua, indo assistir os workshops de pessoas que têm inglês como segunda ou terceira língua, e a gente então falando daquele inglês enrolado, né, e é muito comum a gente acabar não vendo isso, né? As pessoas irem quem são os nativos, e não foi isso que aconteceu nessa CBS. Então, isso foi muito legal também. Isso também é uma coisa a se comentar, né? Que foi a primeira CBS que tinha tradução, né? Então, acho que isso foi legal de ter acontecido, né? Aqui na América Latina, acho que foi um pouco mais, né? Acho que até respeitoso, né? Sabendo que não somos falantes, né? Da língua inglesa como primeira língua. E então era interessante, tinha a inteligência artificial que fazia a tradução para o português e para o espanhol em boa parte das palestras, né? E nas palestras maiores tinha tradução simultânea, né? O que eu ouvi falar, né, que da tradução da IA nem sempre era tão boa, eu não ouvi, né? Eu só vi o texto, né? Sendo traduzido, então eu não sei como era, mas falaram que nem sempre era tão boa, mas aumentou muito a acessibilidade, né, também, o que eu acho que, espero que eles mantenham isso, né, para as próximas, ou aprimorem, né, porque eu acho que isso também foi muito legal, porque aumentou a acessibilidade de que as pessoas possam ter acesso sem falar inglês, né, e então isso foi muito bom também. E também era permitido apresentar em espanhol. Né? Em português, né? Em português também? Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que o workshop de psicodélicos que a Yara fez foi em português. Ah, que legal, que legal. Eu não sei se isso já aconteceu em alguma CBS antes, de poder apresentar em outras línguas além do inglês. Mas mesmo que tenha acontecido, é uma tendência que espero que venha para ficar, né? Porque é muito importante. A gente, nem todo mundo fala inglês ou se sente confiante. Apresentar num congresso desse tamanho já é tenso para muitas pessoas. E ter que fazer em inglês, né? E tendo a tradução, quer dizer, mesmo a pessoa que não fala o português vai ter acesso, né? Vai ter que usar ali a tradução, mas vai ter acesso. Então, é bem legal. O João falou que a apresentação dele, né, no Ignite foi em português, né? Eu, inclusive, vi você falando, João, ontem no PodAct, né? Inclusive, recomendo, né, o podcast do pessoal da ACT. Eles falaram
a respeito, né, da experiência, né, de uma forma aberta, assim, também, né, como que foi, o estar no congresso, foi bem legal. Inclusive, recomendo o podcast do pessoal. Que legal. Não, e essa questão da tradução, né, em espanhol, inglês, português, enfim, eu acho que é algo para a gente pensar, porque é super inclusivo. Porque eu acho que uma dificuldade muito, né, assim, que a gente encontra quando a gente vai para os congressos né, da nossa área, mas fora, é sempre o inglês. Então, isso já restringe muito as pessoas a enviarem trabalhos, a se apresentarem, depois a entenderem, né, o que tem sido dito, ensinado. Então, acho que precisa, espero que seja uma tendência, que não seja só porque foi aqui, né, mas que seja algo que faça uma leitura de quem são esses participantes dessas conferências, né, como é que é isso tudo e como é que a gente consegue fazer de uma forma bem acessível, né? Então, nossa, achei bem bacana. E aí, meninas, então assim, né, uma coisa que eu fiquei feliz de ouvir, então, primeiro eu estou pensando que eu não preciso ir para a veterinária, que é a esperança, e que eu estava pensando na graduação, até tem uma graduação aqui na minha cidade. Não vá, Cláudia, fica, Cláudia. Eu teria 50% de desconto na mensalidade, sabe assim? E aí eu já estava pensando em montar a ONG de cães, onde eu poderia estar atuando e sendo feliz. Mas, então, eu fiquei muito, assim, contente mesmo de ouvir vocês que... então, assim, palestras, eventos, workshops de FAP, vocês encontraram por lá, e de fato, né, a Lê falou bem, lá no passado as coisas eram mais restritas, e agora, né, até teve um comentário, acho que no chat, que alguém comentou assim, nossa, mas eu achei que foram poucas coisas de FAP, mas é que, né, que na verdade, em comparação ao que era, então as coisas já caminharam bastante. Depois fiquei super esperando, né, assim, o artigo genial, então vamos ver que novidade vem, porque eu acho que a gente precisa de algo mais sistematizado e bem prático ali, né, para a gente estar atuando na nossa clínica, então acho que vem um artigo ainda teórico, mas que promete importantes implicações clínicas, né, para quem está aqui na frente de batalha, na prestação de serviço, atendendo, e atuando diretamente com o sofrimento humano. Então, acho que isso é bem bacana. Depois, lógico que eu amei, né, saber que a tendência da relação terapêutica, então, será que a relação terapêutica agora domina o mundo, assim? Não pode dominar, mas assim, né, será que ela entra de uma forma mais sistemática, mas, sabe assim, como se fosse um contorno, dando né, uma forma para tudo isso que a gente faz na clínica, e para todas as contextuais, porque a gente que está na FAP, a gente já sabe disso, mas quando a gente está ali atendendo aquele cliente, quando a gente está na clínica, a gente sabe que a relação terapêutica, ela é tudo, inclusive para o cliente aderir a alguma intervenção, alguma proposta sua de intervenção, né? Então, eu fiquei bem esperançosa ouvindo vocês, e aí também eu acho que esse ponto, né, o quanto mexe com repertórios nossos que são tão pessoais e tão profissionais ao mesmo tempo, isso é algo que só as contextuais conseguem fazer, sabe? Lógico que eu tô puxando sardinha, envezando tudo que eu tô falando agora, porque eu nem conheço outras abordagens, eu conheço, né? Mas assim, porque a gente consegue fazer até de uma maneira sistemática, se for pensar, porque olha quantos roleplays, real plays, quantos exercícios que estão aí sistematizados, treinando terapeutas, e exercícios que mexem com essa questão pessoal, com essa questão das habilidades terapêuticas, né? Então, isso eu acho que é fantástico. Então, ouvir vocês falando, né, meninas, como é que isso foi impactando vocês, e como é que vocês voltam, então, para a clínica muito mais animadas, é muito encantador. Muito encantador. Enfim. Eu tenho uma última observação para fazer, né, sobre a FAP na SBS, que é, gente, olha a capa desse livro, o primeiro livro da FAP. A gente não sabe fazer capa de livro. Os livros deles são muito mais bonitos. Não dá para vocês verem, um pássaro
super cheio de detalhes, né? Então, assim, tinham umas versões, né, argentinas, né, em espanhol, dos livros. E, assim, o livro de habilidades da DBT, super desenhado e bonito. O livro da FAP, não é aquele, né, aquela cor meio verde, meio musgo, né? Que é a gente tem isso aqui. Meio cocô, né? Vamos combinar. Assim, Não, eles esse ainda é são bonito. muito bons. O outro. Cadê o primeiro? Esse aí tá melhorzinho, né? Tá melhorzinho. E aí, então, assim, eles fazem capas lindas. Então, tinha uma hora que você ia lá só admirar as capas dos livros. Tive que me segurar para não comprar um de cada, só para ter vários livros muito bonitos na minha estante. Né? Mas aí eu resolvi comprar o livro 1 da FAP, porque a gente não tem mais impresso, não encontra mais. E aí, assim, olha isso, gente. É muito mais trabalhar. E Mavis assinou, então agora vou guardar com muito carinho. Gente, mas é isso, vocês não comentaram. E a Mavis? Falando de Mavis, né? E a Mavis? A Mavis foi, olha só. E aí, o que vocês acharam da Mavis? Quem encontrou a Mavis pela primeira vez na vida? O que vocês acharam da Mavis? Acho que a Gabi já conhecia ela também. Eu né? fiz, eu tinha feito já workshop com ela e com o Bob, né? E eu encontrei ela no corredor, eu não fiz workshop com ela. Queria chorar, mas nem tanto, né? Aparentemente. Tem limite. Tem limite, né? Encontrei ela no corredor, inclusive te falei, né? Que ela te mandou um oi, te mandou um beijo, né? Claro que eu falei que eu tinha estudado com você. E ai, gente, ela é um ser intenso, assim. Eu não sei se parece que ela vê, né? Olhar para ela já é intenso. Isso, não sei o que acontece com aquela mulher. Teve uma hora que, quando a gente estava pedindo autógrafo, falando com ela, e aí estávamos eu e a Carol Leão, e aí a gente estava perguntando para ela, Mavis, como é ser tão famosa, né? Todo mundo querendo falar com você, pedindo autógrafo. E assim, quando a gente faz essa brincadeira com as pessoas dão risada, brincam, né? Respondem. Ela fez assim, ela deu um suspiro, ela fez... Aquele suspiro Mavis. Suspiro mesmo. Falou, gratificante. Então, assim, até uma resposta, né, em tese simples, né, é profunda com ela, né? Então, é isso, ela é uma profundidade em pessoa, não sei o que acontece com esse ser. E foi bonitinho ver ela no Follies dançando, né? Acho que até postei um vídeo assim, né? Inclusive no Follies, né? Os brasileiros cantaram Evidências, né? O que foi também muito divertido. Eu perdi essa parte. E o Follies, né, para quem não sabe, é um momento de descontração no final do congresso, em que é uma espécie de stand-up, um show de talentos, em que as pessoas vão no palco e fazem coisas, né? Para zoar as próprias contextuais. Exato, né? E dentre essas coisas, teve um momento ali de musicalidade que Mavis foi lá e mostrou seu gingado enquanto o pessoal cantava por pouquinho. E vocês não dançaram funk nessa situação? Não. Tem limite. Mas, assim, poucos minutos após, teve a festa, que foi a melhor festa da CBS, eu acho. Eu só fui nessa, a minha terceira, mas eu diria que de todas, porque a América Latina sabe como festejar, não é mesmo? Então, foi muito divertida a festa. Ver todos os gringos lá, né, dançando Anitta, né, foi divertido. E tocou a Anitta, né, na festa da CBS, então foi bem legal. Gente, perfeito, né? E nada melhor, né? Eu acho que para solidificar vínculos, uma festa no final dos eventos, dos encontros. Porque isso eu acho que dá uma amarrada na coisa, né? Então é muito bacana. Não, e esse formato dos Follies, né, que tem essa parte de stand-up, né, acho que a Gabi descreveu bem, as pessoas fazendo piada com a própria CBS, com situações que aconteceram na CBS, com teorias
das contextuais, é muito engraçado e dá um sentido de união muito grande, né? Porque conecta, tá todo mundo achando graça daquilo que é o que a gente usa na clínica como um trabalho sério, mas é ridículo, enfim, fica muito bom. É muito bom. É muito bom, foi muito divertido. Ai, mas que gostoso. Muito bom ouvir vocês. Meninas, então vamos ver se na próxima eu vou. Por favor. Que assim, só de começar a pensar que eu vou, já minha esquiva fala, não, você não vai. Daqui, você não... Dá para ir sem chorar muito, Cláudia. A gente faz um cronograma só de apresentação, de pesquisa, Cláudia. Aí na minha cabeça já começa a acontecer encobertamente. Mas não vai dar para você ir, porque você vai estar fazendo veterinária. Como é que você vai? Bom, meninas, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Obrigada pela disponibilidade. Eu sei o quanto é dureza estar aqui depois desse retorno, né, de uma semana, se relacionando, gastando energia, né, aquela demanda emocional, aquela disponibilidade afetiva. Né? Então, muito, muito, muito obrigada. Foi muito bom ouvir vocês. Eu fico agora com um pouquinho de esperança. Então, talvez eu não vá para a veterinária, continue. Não precisa. A relação terapêutica ainda vai tomar conta. Vai ficar então, se a gente tem uma possibilidade. Então, muito, muito obrigada. E obrigado a vocês que estavam aqui com a gente até agora. Então, é cansativo. Eu sei que final do dia, né, uma maratona. Mas muito, muito, muito obrigada. E aí a gente vai disponibilizar essa gravação lá no nosso YouTube. Então, o SIGFAP Brasil também tem uma página no YouTube agora, que eu não sei dizer qual é direito, eu não lembro mais, mas assim, a gente ainda vai publicar isso lá no Instagram para deixar essa informação mais amarrada lá. Então, aí também não sei quando a gente sobe isso no YouTube, espero que breve. Então, aí, né, vocês podem estar avisando os colegas para estar depois acessando, para quem quiser saber um pouquinho do que aconteceu lá na CPS, sob os olhares da lei da Gabi. Então, muito obrigada, meninas. Obrigada, gente. Boa noite. Eu que agradeço, Cláudia. Obrigada pelo convite. Foi muito gostoso estar aqui. Obrigada, Gabi, por dividir aqui esse espaço. Foi muito bom ter mais um pouquinho de Gabi pós-congresso. E obrigada a todo mundo aí que está assistindo até essa hora, né? Obrigada, gente. Obrigada, Clau, né, pelo convite, que no como tive que chamar, né, minha síndrome do impostor para tomar um chá, mas no final vim, né, estou aqui, então foi ótimo, né, estou entre amigas aqui conversando, então foi muito gostoso. Obrigada a quem ficou aqui até o final, quem acompanhou, as pessoas que estiveram por lá, que tivemos abraços, né, então foi muito gostoso. Obrigada, Lê, né, pelo apoio aqui, então foi gostoso. Obrigada, gente. Espero que se compartilhar dê um gostinho do que foi, talvez inspire, né, para vocês poderem ir nas próximas. Pois é, vamos que vamos. Beijo para vocês. Beijo, pessoal. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.